Em um país com cidades superlativas, custa imaginar uma cidade espanhola mais incrível, mais bonita, mais bem preservada e mais cheia de surpresas que o nosso destino de hoje. Acompanhe a gente a nossa viagem a Toledo, uma cidade declarada Patrimônio Mundial da Humanidade e uma das nossas grandes paixões espanholas. Esperamos que logo mais a sua também. Começa aqui um guia completo de Toledo. Vamos apresentar primeiro uma lista bastante extensa das atrações que você não deveria perder na cidade. Vamos falar sobre a imprescindível pulseira turística que vai ajudar você a economizar bastantes euros. Discutiremos quanto tempo dedicar a Toledo, compartilharemos uma orientação básica sobre hospedagem, falaremos de vários lugares onde gostamos de comer e beber na cidade, falaremos de compras típicas de Toledo e finalizaremos atualizando as informações sobre como chegar em Toledo. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony e estou em Espanha Total, o canal onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha e onde queremos fazer que você seja muito mais feliz viajando pela Espanha. Começamos já pelos lugares que você não deveria perder em Toledo em ordem alfabética. Rivalizando em imponência com a Catedral, o Alcázar de Toledo é a presença de maior destaque no perfil da cidade. Além do descomunal tamanho da construção, ajuda o fato de ter sido levantado no ponto mais alto da cidade. O imperador Carlos V mandou construir o prédio para ser a sua residência. O palácio foi construído sob um antigo castelo medieval, do qual unicamente restou um trecho de muralha que pode ser visto caminhando ao redor do complexo. Porém, o palácio nunca foi residência de reis. Pouco antes da sua finalização, a corte espanhola mudou-se para Madrid. Durante os séculos, o Alcázar teve vários usos. Já foi cadeia, quartel, oficina de artesãos e a sede da Academia de Infantaria. Sofreu vários incêndios e quase foi completamente destruído em 1936 durante a Guerra Civil Espanhola. Sua reconstrução terminou em 1960. Hoje, o espaço do Alcázar é ocupado por duas instituições muito diferentes. A primeira inquilina do Alcázar desde 2010 é o Museu del Ejército. O museu ocupa parte do prédio do Alcázar e umas instalações modernas junto à fachada norte da construção. O ingresso ao museu é feito por essa fachada norte. Vale a pena visitar o museu? Acreditamos que sim. Nem tanto pelos conteúdos expostos, que pode interessar a quem gostar desse tipo de museu, mas pelo edifício em si, o fato de permitir conhecer o magnífico prédio por dentro, começando pela contemplação dos restos arqueológicos do Alcázar, incluindo a muralha islâmica. São ruínas extensas preservadas dentro do edifício novo. Continuando pela magnífica fachada norte, com seu gigantesco escudo imperial, construída pelo arquiteto Alonso de Covarrubias, e finalizando pelo magnífico pátio interior retangular, com um ar clássico e uma estátua de Carlos V no centro. Se você tem interesse em visitar o Museu do Exército, confira os horários porque costuma fechar cedo, o que dificulta bastante sua inserção em um roteiro de visita à cidade para quem está fazendo um bate-volta saindo de Madrid. Uma razão mais para dormir em Toledo, como falaremos mais tarde. Aproveitamos para avisar que no primeiro comentário afixado embaixo do vídeo, você vai encontrar links para todos os lugares mencionados ao longo do programa, onde vai poder conferir preços quando o ingresso for pago e horários. Inquilina do Alcázar desde 1998, é a Biblioteca de Castilha-La Mancha, que ocupa o último andar do Alcázar na fachada sul do prédio, no extremo oposto do Museu del Ejército. Em uma época na qual a atividade turística parece estar passando por cima dos direitos dos moradores de muitas cidades espanholas, nunca indicaríamos em um vídeo com dicas turísticas uma instituição que tem uma função muito específica como é uma biblioteca. Mas acontece que a
própria biblioteca, a que convida os visitantes a conhecê-la, tendo criado inclusive um roteiro de visitação pelo seu interior. A razão fundamental pela qual você deveria visitar a biblioteca são suas extraordinárias vistas. Por conta de sua localização no ponto mais elevado de Toledo, oferece vistas panorâmicas sobre a cidade e arredores através das suas inúmeras janelas e mirantes. É difícil dizer qual é a vista mais bonita. Vistas para a cidade de Toledo e vistas também para o pátio interior do Alcázar, que pode ser contemplado através do terraço superior com acesso a partir da biblioteca. Quer mais razões para visitar a biblioteca? Fica aberta até tarde, o ingresso é livre e ainda tem uma pequena lanchonete com preços mega econômicos para fazer um pit stop. No coração de Toledo, emergindo majestosa por em cima dos prédios baixos do centro da cidade, levanta-se uma silhueta inconfundível, rivalizando em importância histórica com o Alcázar, a Catedral de Santa Maria, conhecida também como Catedral Primada de Espanha. É uma das grandes catedrais góticas da Espanha, mas como levou mais de 2 séculos e meio para ser concluída, inevitavelmente mistura vários estilos arquitetônicos. Foi levantada no lugar ocupado pela Grande Mesquita de Toledo, que por sua vez tinha sido levantada sobre uma igreja visigótica. É considerada a catedral mais importante do país, devido à sua história e pelo fato dos prelados católicos mais importantes sempre residirem em Toledo. A cidade também foi a capital da fé católica na Espanha. Apesar do seu rico e esplêndido exterior, o visitante dificilmente está preparado para a sucessão de maravilhas que podem ser vistas no interior da catedral e das quais só vamos mostrar aqui uma pequena seleção. O retábulo da Capilla Maior tem 5 seções, apresentando cenas do Novo Testamento junto com esculturas policromadas de madeira dourada em tamanho natural. Foi uma encomenda do Cardenal Cisneros e foi realizada por artistas da Borgonha, Flandres e da Espanha. Também foi o Cardenal Cisneros quem mandou construir a sala capitular, com artesonado dourado no teto e pinturas nas paredes, representando cenas da vida da Virgem e de Cristo e retratos dos primeiros arcebispos de Toledo. O transparente é uma obra arquitetônica realizada no século XVIII. Foi feita uma abertura no muro por onde entra a luz na parte superior da abside. A luz que entra vinda da parte exterior do templo acaba iluminando o sacrário. A sacristia é uma parte do templo de grande tamanho, formada por vários espaços que conformam uma verdadeira galeria de arte, com quadros de artistas como Goya, Zurbarán, Rubens, Caravaggio ou El Greco. O claustro é um dos grandes espaços da catedral. Como na catedral nunca houve uma ordem de monges, o claustro foi utilizado como armazém, como espaço de aula, como lugar para transações comerciais e até para reuniões do município. Esses foram alguns lugares de destaque da catedral, mas acredite, há muitos mais lugares incríveis. A visita à catedral é paga e o ingresso inclui um audioguia. Esses ingressos podem ser comprados online ou na Tienda de la Catedral, que fica justo em frente a uma das fachadas laterais do templo. Se você se interessar por arte, saiba que é uma visita demorada e que 2 horas passam rapidamente dentro do templo. Nas chamadas Cuevas de Hércules, você vai encontrar um espaço museístico que apresenta a história do local, que teve diversos usos ao longo do tempo. Foi uma cisterna, um depósito de água, em tempos dos romanos. Um templo na época visigoda, mais tarde uma mesquita e posteriormente um templo cristão. O acesso é livre. A Igreja dos Jesuítas é conhecida também como Igreja de San Ildefonso, porque levanta-se no lugar ocupado pela casa do Santo Padroeiro de Toledo. É a maior igreja barroca de Toledo e como a catedral se destaca por cima dos demais prédios da cidade. Sua característica mais importante é a fachada, com 2 torres nas laterais. Sua construção começou em 1629. Demorou 136 anos até ser concluída. O interior do templo se articula ao redor de uma grande nave central, rodeada por pequenas capelas dispostas nas laterais.
Você vai querer entrar na igreja porque o ingresso, além da visita interna ao templo, inclui a subida até as torres. A subida é feita a pé por vários trechos de escada. A escada é larga e está bem conservada, mas é necessário um mínimo de disposição e fôlego para conseguir subir até o topo. A subida é feita por uma torre e a descida pela outra. O esforço da subida é compensado por uma vista panorâmica espetacular da cidade de Toledo. Se você não tiver dificuldades para se locomover, não perca a vista. E mesmo se você não tiver uma grande forma física, dá para encarar a subida indo bem devagar. A Iglesia de los Jesuítas está incluída na pulseira turística de Toledo, sobre a qual ainda vamos falar no vídeo. A Igreja de San Román encontra-se escondida numa parte menos visitada de Toledo. A igreja, hoje desconsagrada e declarada monumento histórico-artístico, abriga o Museu de los Concílios e Cultura Visigoda, uma cultura cristã que se desenvolveu no século VII. Trata-se de uma fascinante igreja mudéjar do século XIII. Os mudéjares foram muçulmanos que permaneceram na Península Ibérica após o fim da Reconquista e que realizaram obras cristãs com uma linguagem artística com forte influência muçulmana. Originariamente, o campanário estava separado da igreja principal no estilo dos minaretes árabes. No fascinante interior da antiga igreja, combina-se elementos árabes e cristãos, como um arco de ferradura e uma cúpula renascentista. O acervo do museu inclui estátuas, manuscritos com iluminuras e tesouros em ouro e prata, além de reproduções. A Igreja de Santo Tomé é um templo mudéjar do século XII, localizado na Juderia de Toledo. Se destaca por abrigar o quadro mais famoso del Greco, El Entierro del Señor de Orgaz. Quando entramos na sacristia da catedral, mencionamos obras do El Greco, um artista que nasceu na Grécia, morou na Itália e acabou se estabelecendo em Toledo, onde morreu. El Greco é um símbolo muito importante para Toledo e sua imagem e suas obras podem ser vistas em inúmeros cantos da cidade. A tela representa o enterro do benfeitor da igreja na presença de Santo Agostinho e Santo Estevão, que aparecem milagrosamente no funeral para agradecer ao defunto pelo dinheiro doado a diversas instituições religiosas. Apesar do enterro do conde ter acontecido no século XIV, El Greco pintou os assistentes com roupas do século XVI e incluiu retratos de pessoas que o pintor conhecia. Na época, era habitual que no enterro de homens eminentes e nobres da cidade participassem seus pares. Não há registro da identidade das pessoas retratadas no quadro, mas no terceiro lugar, começando pela esquerda, há um autorretrato do próprio El Greco. A Igreja de Santo Tomé está incluída na pulseira turística. A Igreja de El Salvador foi originariamente uma mesquita e, por essa razão, tem uma orientação sudeste, voltada a Meca. Na lateral direita da nave interior da igreja, há uma série de arcos de ferradura apoiados sobre colunas romanas. Em anos recentes, as autoridades locais realizaram trabalhos de restauração e recuperação dos restos da mesquita de El Salvador. Para ver os elementos estruturais recuperados, é preciso caminhar pelas ruínas localizadas na parte esquerda da nave, passar por um espaço com uma abóbada e sair a um pátio. Outro elemento interessante da construção é o antigo minarete, convertido em campanário, que foi incorporado ao edifício principal da igreja, deixando de ser uma peça isolada do restante do templo. É possível subir no alto da torre, mas a subida, apesar de contar com uma escada renovada, é bastante complicada e as limitadas vistas não compensam o esforço. A Igreja de Salvador está incluída na pulseira turística. O legado judeu de Toledo está presente na sua juderia, uma das mais importantes da Espanha. Ocupa uma parte importante do centro histórico de Toledo, com suas ruas estreitas e cheias de surpresas. Os judeus habitaram a juderia de Toledo até sua expulsão da Península Ibérica em 1492.
A juderia chegou a contar com 10 sinagogas. Como forma de valorizar o legado judeu em Toledo, a prefeitura colocou vários pequenos azulejos no chão da juderia, contendo 3 símbolos diferentes: a palavra vida em hebraico, o candelabro de 7 braços, ou menorá, e o símbolo da rede de juderias de Espanha, que lembra um mapa da Península Ibérica. Na nossa lista ainda vamos ver vários lugares que lembram o legado judaico, como a Sinagoga de Santa Maria la Blanca e a Sinagoga del Trânsito. A pequena e singela Mesquita del Cristo de la Luz, hoje Ermita del Cristo de la Luz, é a única sobrevivente entre as 10 mesquitas que se levantavam na cidade de Toledo, e o mais antigo monumento de Toledo ainda em pé. Construída sobre uma igreja visigótica, a mesquita é um dos monumentos muçulmanos mais antigos da península. Uma inscrição em árabe na fachada afirma que foi construída por Musa ibn Ali em 999. Foi convertida em igreja no século XII, um precioso exemplo de arquitetura mudéjar. Apesar do seu pequeno tamanho, a mesquita teve uma grande importância durante a época da presença muçulmana na Península Ibérica. Estava estrategicamente localizada em um bairro rico da cidade e próxima da Alcazaba, uma fortaleza elevada que ficava no lugar onde hoje se levanta o Alcázar de Toledo. Sua planta é quadrada, de 9 metros de largura, e está dividida em 4 compartimentos abobadados. Está inspirada na mesquita de Córdoba, é como se fosse uma pequena cópia miniatura. As abóbadas são réplicas das existentes em Córdoba. Do lado da mesquita há um pequeno e tranquilo jardim. Vale a pena dar uma volta por ele para contemplar as vistas da muralha norte da cidade e da Puerta del Sol desde uma perspectiva diferente. O Cristo de la Luz está incluído na pulseira turística. Você provavelmente já viu alguma imagem da maravilhosa vista de Toledo com a cidade no alto e o rio Tejo ao redor. Uma vista espetacular que permite contemplar como o rio vira um limite natural e determina a forma da cidade. Uma estrada rodeia o centro histórico de Toledo por completo, acompanhando em parte do percurso o rio Tejo. Ao longo dessa estrada, ao sul do rio Tejo, existem vários mirantes, com vaga para estacionar veículos e até placas para ajudar a identificar os principais monumentos da cidade. Para quem gosta de caminhar, a estradinha é um passeio bem bonito. Com 2 horas você dá a volta completa a Toledo, mas quem visita Toledo no dia não terá tempo para perder caminhando fora da cidade, pois há muita coisa para ver sem sair dela. É fato que muita gente que visita Toledo como bate-volta no dia, a partir de Madrid, dificilmente chega a ver essas vistas de Toledo a partir dos mirantes, o que é uma verdadeira pena. Aqui vai nossa dica. Existe uma forma fácil de ir até os mirantes sem sacrificar muito tempo da sua visita à cidade. Se você chegar de trem ou de ônibus, pegue um táxi na porta da estação ou da rodoviária e peça para o taxista ir até o centro, levando você antes pelos mirantes. O taxista vai parando nos principais mirantes e deixando você à vontade para tirar todas as fotos que quiser. O custo da corrida será o que o taxímetro marcar. Quanto mais tempo você ficar em cada mirante, mais caro deve ficar. Mas calcule que por aproximadamente 20-25 euros você consegue dar essa volta. No caso de estar viajando com mais pessoas, é um investimento ótimo. Você não perde as pistas mais bonitas de Toledo e também pode chegar confortavelmente no centro da cidade. Agora, se os mirantes são bonitos durante o dia, quando cai a noite viram um espetáculo, com a cidade banhada com a luz da tarde primeiro e mais tarde iluminada. Por essa razão, os mirantes são muito populares no final do dia. Dica recompensa para quem for pernoitar em Toledo. Você pode chegar muito próximo dos mirantes pegando um ônibus da linha 71 que parte do centro da cidade. Pode pegar esse ônibus na rua frente ao Museu del Ejército. Desça no ponto do Hotel Cigarrales. Se tiver dúvida, pergunte ao motorista e caminhe 5 minutos até os mirantes.
Confira os horários do ônibus para garantir que você não tenha que voltar a pé até a cidade. Pode comprar a passagem com o motorista. O Monastério de San Juan de los Reyes é dos templos góticos mais lindos da Espanha. O mosteiro foi fundado pelo rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, os reis católicos, para comemorar a vitória sobre os portugueses em Toro em 1476. Como a vitória em Toro foi muito importante, os reis conceberam o mosteiro para ser seu futuro mausoléu, mas em 1492, com a conquista de Granada, mudaram de ideia e resolveram que a cidade andaluza seria lugar melhor para seu eterno descanso. Antes de entrar no templo, observe na parte exterior as correntes que pertenceram a prisioneiros cristãos liberados em batalhas contra os muçulmanos e que a rainha mandou colocar em 1494. O mosteiro é um exemplo de estilo gótico hispano-flamenco. A igreja, finalizada em 1504, é dedicada a São João Evangelista. O templo tem a forma de uma cruz latina com braços curtos e destaca-se pelos grandes escudos de armas dos reis católicos sustentados por águias. Também podem ser vistas as letras Y, como se escrevia Isabel, e F de Fernando. O esplêndido claustro inferior foi finalizado também em 1504 e tem um pequeno jardim. O claustro superior, completado inicialmente em 1526 e restaurado no século XIX, contém decoração mudéjar, incluindo um belo artesoado no teto. O artesoado é uma característica destacada da arquitetura mudéjar, que consiste em molduras de madeira contendo motivos pictóricos. A frase "tanto monta", escolhida pelo rei Fernando para expressar que os meios escolhidos para resolver um problema não importam desde que sirvam para chegar a uma solução, está presente na decoração. Logo depois de finalizado, os reis católicos deixaram o mosteiro aos cuidados de monges franciscanos. Durante a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão, o mosteiro foi seriamente danificado. Posteriormente, na metade do século XIX, foi abandonado. O prédio foi finalmente restaurado depois da Guerra Civil Espanhola e os franciscanos voltaram a ocupá-lo em 1954. O mosteiro está incluído na pulseira turística. Pela importância para a cidade da figura do pintor El Greco, que já mencionamos no vídeo, não deve surpreender encontrar-se em Toledo o Museu de El Greco. A Casa-Museu, fundada em 1910, ocupa uma casa do começo do século XX, com uns jardins muito agradáveis na Ruderia de Toledo, muito próximo da casa onde morou El Greco. Quando o museu foi fundado, a ideia era recriar dentro dele a casa do pintor El Greco. Embora agora seja sabido que El Greco não morou aqui. A principal finalidade do museu é divulgar e reivindicar a figura do pintor, sua obra e sua influência em outros artistas. A coleção do museu inclui umas 20 obras de Doménicos Theotokopoulos, incluindo os 13 quadros que formam parte do valioso Apostolado e o quadro conhecido como Vista e Plano de Toledo. Há também obras de outros artistas. O Museu del Greco é uma visita que indicamos para quem vai pernoitar em Toledo e está interessado pela arte ou pela obra de El Greco. O Museu de Santa Cruz ocupa o prédio do antigo Hospital de Santa Cruz, uma instituição fundada pelo Cardenal Mendoza. O hospital, uma importante obra do Renascimento espanhol, foi construído após sua morte no século XVI. As coleções do museu estão expostas em 2 andares e ao redor do lindo pátio. Contém peças arqueológicas, artes decorativas e pintura, incluindo várias obras de El Greco. Recebe também exposições temporárias. É mais um museu para aquele que vai pernoitar em Toledo e vai contar com bastante tempo na cidade. A Plaza de Zocodover é dos espaços públicos mais importantes de Toledo e poderia ser descrita como sua plaza maior. Situada junto ao Alcázar, tem formato quase triangular. Seu nome deriva do árabe para Mercado das Bestas, porque era nesse espaço onde acontecia o mercado na Idade Média.
Na sua visita a Toledo, você vai passar inevitavelmente por uma praça que, em datas comemorativas ao longo do ano, como o Natal, é especialmente animada. Atravessando o Arco de la Sangre, você vai ver uma popular escultura do escritor Miguel de Cervantes, autor do Quixote. A Ponte de Alcântara é uma das construções de Toledo mais bonitas e uma das mais fotografadas também. No lugar já existia uma ponte romana que foi danificada e reconstruída no século X. Sob o reinado de Afonso X, foi novamente danificada e teve que ser reconstruída. Durante essa reconstrução foi acrescentada a Grande Torre, que foi modificada posteriormente durante o reinado dos reis católicos. Os escudos de armas dos reis decoram os muros da ponte. A torre do outro lado do rio estava em um estado muito precário e em 1721 foi substituída por um arco triunfal em estilo barroco. A ponte foi declarada Monumento Nacional em 1921. Além da ponte ser muito bonita, as vistas de Toledo e o Alcázar são sensacionais. A Ponte de San Martín é outra bela ponte que cavalga as águas do rio Tejo. É uma construção do século XIII que deve ter se inspirado na Ponte de Alcântara. A ponte foi reconstruída várias vezes ao longo da história. Bem ao lado da ponte opera uma tirolesa turística, que não acabamos de entender muito bem como encaixa num contexto de um conjunto histórico e artístico, como é o centro de Toledo. A muralha que defendia a cidade de Toledo foi parcialmente preservada e hoje você consegue atravessá-la através de várias portas monumentais. A mais espetacular de todas é a Porta de Bisagra, a única porta árabe que restou na muralha medieval. Seu nome deriva do nome muçulmano Bab al-Sakra, ou Puerta de la Sagra. Foi completamente reconstruída durante os reinados de Carlos V e Felipe II. Na fachada há um gigantesco escudo imperial de Toledo com uma águia com duas cabeças, símbolo dos monarcas espanhóis da dinastia dos Áustrias, os Habsburgos. A porta está formada por dois arcos separados por um pátio interno. No pátio há uma escultura do imperador Carlos I da Espanha e V da Alemanha. Entrando no centro histórico de Toledo, há uma segunda porta, a Puerta del Sol, que forma parte do muro fortificado que rodeava a cidade muçulmana de Toledo. É uma porta do século XIV em estilo mudéjar com forte influência nazarí. Os nazaríes foram a última dinastia muçulmana na Península Ibérica. No século XVI, uma das fachadas foi decorada com uma cena onde aparecem pintados o Sol e a Lua, e que é a origem do nome atual da porta. O Real Colégio de Doncellas Nobles foi um projeto do cardenal Cilício, que o fundou em 1551 para dar formação cristã e humana a jovens sem recursos, uma ideia muito avançada no seu tempo. O apoio do rei Felipe II ajudou a convertê-lo em um dos melhores colégios da Europa. A capela é de estilo renascentista e barroco. O grande destaque nela é o sepulcro do cardenal Cilício, uma obra do século XIX em mármore branco e cinza, com extraordinários detalhes. Antes, os restos do cardeal tinham sido guardados em uma caixa de madeira. O pátio tem 2 andares e foi desenhado pelo arquiteto do século XVIII, Ventura Rodrigues. A partir dele é possível entrar na sala mais nobre do colégio, o Salão Rectoral. O colégio abriu as visitas em 2016 e está incluído na pulseira turística de Toledo. Fundada em 1203, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca é quase 2 séculos mais antiga que a vizinha Sinagoga del Trânsito que veremos a continuação. Artística e culturalmente é única. Foi construída durante o reinado cristão de Castela por arquitetos mudéjares, muçulmanos em território cristão, para ser usada pelos judeus. É considerada um símbolo da cooperação que existiu entre as 3 culturas dominantes na Península Ibérica durante a Idade Média. A sinagoga é considerada como uma mostra excepcional da arte mudéjar em Toledo, mostrando um elevado grau de sofisticação no trabalho dos artistas muçulmanos.
A influência islâmica é muito evidente na forma dos arcos de ferradura. O interior da sinagoga está dividido em 5 naves, separadas por 4 fileiras com 7 arcos de ferradura, cada um deles com elaborada decoração mudéjar. Um destaque são os belíssimos capitéis de estuque, decorados com fitas, volutas e abacaxis. O abacaxi é um símbolo da unidade do povo de Israel. A sinagoga de Santa Maria la Blanca está incluída na pulseira turística. A Sinagoga del Trânsito, também conhecida como a Sinagoga de Samuel A. Levi, é hoje a sede do Museu Sefardi, dedicado a preservar a herança dos judeus sefarditas, uma população da diáspora judaica originária da Espanha e de Portugal. O museu foi criado em 1964 e ocupa uma bela sinagoga que é, sem dúvida, a joia do museu. Como em Santa Maria la Blanca, a austeridade externa contrasta com a suntuosidade decorativa do interior. A sinagoga foi encomendada por um tesoureiro da corte do rei Pedro I de Castela como uma capela particular do palácio que ele havia mandado construir em uma grande área próxima ao Tejo. A sinagoga, projetada como um oratório para o palácio, com o qual se comunicava diretamente, é a única estrutura que sobreviveu do palácio. A planta simples do salão é semelhante à de muitas capelas em palácios e castelos cristãos da época. É coberto por um rico teto de madeira com incrustações de marfim e decoração pintada. A exposição permanente do museu apresenta a história dos judeus na Espanha, da sua chegada na época romana até a atualidade. A pulseira turística de Toledo é um excelente ingresso combinado que permite economizar dinheiro na cidade. Você compra a pulseira, coloca no seu braço e com ela consegue entrar em 7 monumentos da cidade que já apresentamos no vídeo. São a Iglesia de los Jesuítas, a Iglesia de Santo Tomé, a Iglesia del Salvador, o Monasterio de San Juan de los Reyes, a Mezquita del Cristo de la Luz, o Real Colegio de Doncellas Nobles e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. A partir do primeiro uso da pulseira já colocada no seu braço, ela será válida por 7 dias, permitindo fazer uma única visita a cada um dos monumentos durante esse período de tempo. Você pode comprar a pulseira na bilheteria de qualquer um dos monumentos ou na página da Civitatis, seguindo o link que vamos deixar na parte de baixo do vídeo. Uma boa opção para quem gosta de fazer as despesas antes de viajar. No momento de gravar esse vídeo, mas por favor confira os preços atualizados porque eles de fato mudam, a pulseira tinha um custo de 12 euros. O ingresso para os 7 monumentos comprado a bolso custaria 28 euros. Só com visitar 4 monumentos você já estaria recuperando o investimento. Já vimos as atrações. Toca agora falar sobre quanto tempo dedicar a Toledo. Há 2 fatos inquestionáveis. O primeiro é que a maioria das pessoas encara Toledo como um bate-volta no mesmo dia saindo de Madrid. E o segundo é que há muitos lugares fascinantes para visitar em Toledo. E é claro, muitos lugares e pouco tempo é uma combinação complicada. O ideal seria poder dedicar a Toledo um dia, uma noite e pelo menos parte do dia seguinte. Desse jeito, você poderia percorrer Toledo com calma, descobrindo inúmeros cantinhos que quem faz bate-volta não chega a conhecer, programando suas visitas sem correria, com tempo para curtir e também tomar um descanso, sem essa sensação de tomara tivesse dedicado mais tempo para Toledo. Para quem pernoita em Toledo, o grande bônus chega no final do dia. Além de poder ir contemplar o pôr do sol nos mirantes, como falamos anteriormente no vídeo, quando cai a tarde, a maioria dos turistas voltam para Madrid e a cidade fica tranquila, reservando para quem resolveu pernoitar o privilégio de contemplar a linda iluminação monumental da cidade. Mas espera aí, significa tudo isso que estamos condenando o bate-volta no mesmo dia, que é o que a maioria das pessoas faz? Não necessariamente. Mantemos nossa preferência pela visita com pernoite. Mas se você só pode encarar Toledo como um bate-volta no mesmo dia, pode dar certo sempre que você tome
3 providências. A primeira é tentar chegar em Toledo aproximadamente às 9h30 da manhã, para começar seu passeio nesse horário. Os principais monumentos abrem suas portas às 10 da manhã. Marque sua volta no mesmo dia a partir das 8 da noite. Segunda providência, tenha bem claro que você não vai conseguir ver todos os lugares que mostramos no vídeo, vai ter que escolher. E a terceira providência é não chegar em Toledo sem ter aí o roteiro que você vai seguir. Toledo é uma cidade com zilhão de ruas estreitas, onde nem sempre é fácil se orientar. Se você deixar para organizar seu passeio no último momento, é provável que você não consiga percorrer muito. E é aqui onde entramos para ajudar com nosso Toledo em um dia. É um guia da nossa autoria, resultado de um intenso trabalho de muitos anos. Já fomos inúmeras vezes para Toledo e quebramos a cabeça para que você não o tenha que fazer para desenhar um roteiro muito detalhado, com indicações muito precisas sobre como se locomover de um lugar a outro da cidade acompanhado por mapas e que visita muitos dos lugares de interesse mencionados no vídeo. Tudo no espaço de um dia perfeito para quem vai fazer um bate-volta. Ainda mais no roteiro colocamos vários lugares para fazer suas comidas tradicionais de Toledo ao longo do roteiro. Além de mencionar 3 conventos onde comprar docinhos feitos pelas freiras. Toledo em um dia faz parte da nossa coleção de guias de cidades turísticas da Espanha. Seja qual for sua escolha, gostaríamos de recomendar que você não faça um passeio organizado a Toledo. Alguns passeios dedicam meio dia à cidade e sabe, aquelas paradas nas lojas onde o guia recebe a sua comissão, você vai perder um tempão com isso. E vai ficar com cara de frustração. Esses passeios, na nossa opinião, são uma grande furada. Para você que resolveu se hospedar em Toledo, fica a dica: escolha de preferência um hotel dentro do centro histórico. Se hospedar no centro da cidade oferece 2 vantagens muito importantes. Por um lado, a maioria dos lugares de interesse turístico acabam ficando muito próximos, sendo possível chegar até eles caminhando. E por outro lado, não será necessário usar o transporte público. Como o centro histórico de Toledo é compacto, se você escolher bem a localização do seu hotel, vai poder ir a quase todos os lugares caminhando. São muitos hotéis de todos os preços e tamanhos. Se você achar um hotel que agrade você e quiser saber a nossa opinião, aproveite para perguntar. Vamos com uma olhada rápida às comidas em Toledo. O Museu de Produtos de Castilla-La Mancha é um restaurante localizado próximo do Monastério de San Juan de los Reyes. Tem um perfil de restaurante turístico, mas numa boa. Um restaurante que atende turistas com comida saborosa, um menu del dia com um preço bom, produtos locais, um local bonito e garçons atenciosos. Com um perfil superior de preços, já comemos várias vezes no restaurante La Fábrica de Harinas, que fica dentro do Hotel de San Juan de los Reyes, próximo da Sinagoga del Tránsito. Também oferece um menu del dia com sabores locais, mas com um toque de modernidade. Nosso favorito em Toledo é a cervejaria La Abadia, tanto pelas cervejas, incluindo variedades artesanais de elaboração própria, quanto pela comida em qualquer horário do dia. Ao meio-dia, durante a semana, serve um menu del dia bastante recomendável e um menu um pouco mais caro com especialidades da culinária local. As labirínticas salas da cervejaria no subsolo são um espetáculo e nem vamos falar dos alucinantes banheiros. É um lugar muito popular, pode valer a pena reservar. Muito próximo da catedral, o Museu del Queso Manchego é um lugar interessante atendido por uma família muito atenciosa, com um pequeno museu sobre a elaboração de um produto tipicamente local, o queso manchego, e onde é possível fazer uma deliciosa degustação de queijos. Como esse vai ser um vídeo longo, não vamos falar aqui das especialidades típicas da culinária manchega, a região da qual Toledo faz parte, mas não esqueça sempre de perguntar nos restaurantes pelos pratos típicos de Toledo. Para quem gosta de doces, Toledo é uma perdição, porque as freiras de vários conventos da cidade elaboram doces para venda ao público.
Você vai ver os cartazes durante seus passeios pela cidade. Para finalizar a parte das comidas, vamos falar do produto estrela da culinária local, um doce de origem árabe que já era consumido na cidade no século XVI, o mazapán. O doce é elaborado misturando amêndoas moídas, açúcar glass e clara de ovo. Como está composto praticamente de amêndoas, tem um sabor e aroma únicos. A massa pode ser moldada com diferentes formas, pincelada com gema de ovo e rapidamente passada pelo forno para que fique com um tom moreno. É um doce compacto, de sabor suave e delicioso. Os maçapanes são autênticas obras de arte em miniatura. E não tão miniatura, como a gigantesca escultura do Quixote, que você está vendo agora na tela, feita de marcipan. Eles são elaborados em confeitarias especializadas, que você vai ver espalhadas pela cidade toda e também nos conventos. Mesmo que você não for comprar nada, precisa conhecer quais são os produtos mais típicos de Toledo. Além do já mencionado mazapán, as lembranças mais famosas, volumosas e caras, são as espadas e as facas feitas com o famoso acero toledano. Das espadas mais gigantescas até as facas mais miúdas, em Toledo você vai encontrar uma variedade imensa de produtos. Um aviso para quem quiser comprar alguma faca ou espada e estiver planejando voltar para Madrid no trem-bala. As armas e facas similares não são permitidas no trem-bala, mas é feita uma exceção para aquelas que são compradas como lembrança. Para serem aceitas, você precisa informar no momento da compra que pretende usar o trem-bala para voltar para Madrid. Na loja vão embalar a faca de um jeito que permitirá que você viaje no trem-bala com ela sem problemas. Outro produto muito típico de Toledo é o damasquinado. É um tipo de artesanato que consiste na elaboração de peças de aço decoradas com fios de ouro, prata e cobre. Como o nome indica, o damasquinado chegou em Toledo desde Damasco, a capital da Síria. Quando a luz direta atinge os objetos, o brilho do ouro contrasta com o preto do aço. O preço dos objetos depende do tamanho, da complexidade e da quantidade de ouro ou prata usados na sua elaboração. As vitrines das lojas turísticas de Toledo estão cobertas por diferentes peças em damasquinado. Para finalizar nosso guia de Toledo, vamos ver como chegar a partir de Madrid. Toledo fica a aproximadamente 70 km ao sul de Madrid. Você pode chegar de carro próprio ou alugado, de ônibus ou de trem-bala. A primeira opção é o carro. Você vai pegar a autovia A42 e demorar aproximadamente 1 hora para chegar a Toledo, mais o tempo que você perder para sair de Madrid. Chegando em Toledo, você vai ter que procurar um estacionamento, porque a circulação de carros no centro é restrita. Não tente entrar no centro de carro. Há 2 bolsões de estacionamento gratuitos ao ar livre próximos do rio. Pode ser que você encontre alguma vaga livre, pode ser que tudo esteja lotado. Não tem como saber. Se você estiver viajando com o carro carregado de malas, prefira um estacionamento pago, como o Parking Miradeiro, bem próximo com acesso direto ao centro. Se você for de carro, não deixe de dar a volta ao redor dos mirantes. Os ônibus fazendo a rota entre Madrid e Toledo são operados pela empresa Alsa. Partem da rodoviária da Plaza Elíptica em Madrid, servida pelas linhas 6 e 11 do metrô de Madrid. Muita atenção na hora de comprar as passagens. O tempo de viagem entre Madrid e Toledo está entre 1 hora e 1 hora e 45 minutos, dependendo do ônibus. Para aproveitar seu tempo ao máximo na visita a Toledo, procure comprar a passagem no ônibus que faz o percurso direto em 1 hora. Os ônibus chegam na estação de autobuses de Toledo, a rodoviária da cidade. É um edifício moderno que fica fora do centro histórico. A Renfe, que é a operadora do trem-bala espanhol, usa o modelo Avant na viagem entre Madrid e Toledo. Os trens partem da estação Puerta de Atocha, em Madrid. A estação Atocha é servida pela linha 1 do metrô.
A viagem demora 33 minutos. Os trens chegam na estação de trem de Toledo, que fica fora do centro histórico. Aproveite para dar uma olhada ao prédio da estação, inaugurado em 1919, no estilo neomudéjar. É muito bonito, além de ser um monumento tombado. Na sua construção foram usados tijolos, pedra, ferro e concreto. O hall principal da estação é uma exibição de artesanato típico de Toledo, com mosaicos elaborados com azulejos, treliças e lâmpadas forjadas. Os preços do trem para o trecho Madrid-Toledo não costumam mudar, são fixos. Mesmo assim, indicamos que você compre seus bilhetes antecipadamente porque o número de assentos é limitado e todo mundo quer ir em Toledo pela manhã e voltar à tarde. Como sair da estação de trem ou da rodoviária? Em ambas você vai encontrar táxis na parte exterior, mas se você quiser sair caminhando, siga as nossas orientações. O que muita gente faz é caminhar até a Ponte de Alcântara, onde há um lance interminável de escadas que sobe até o centro de Toledo. Só que ninguém merece começar seu dia em Toledo subindo escadas, principalmente quando existe uma alternativa. Pois é, porque bem próximo da ponte existe um sistema de escadas rolantes que sobe até quase a Praça de Zocodover, no centro de Toledo, sem esforço nenhum. Então, aproveite para começar seu dia de forma descansada. As escadas também servem para o caminho de volta à rodoviária ou à estação de trem. Existe alguma forma melhor de chegar em Toledo sobre as outras? Depende de cada caso. A gente prefere o trem, que no caso de um bate-volta no mesmo dia, permite um aproveitamento maior do seu tempo e por isso seria nossa indicação. E com o transporte chegamos no final de um vídeo de uma cidade superlativa. Como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto deste vídeo, deixe a sua dúvida na caixa de comentários. Vamos ter o maior prazer em tentar te ajudar. Toledo é um entre vários bate-voltas sensacionais que dá para fazer partindo de Madrid. No vídeo que você vai ver agora na tela, apresentamos os mais importantes para que você possa escolher aqueles que vão mais com sua cara. A gente está indo nesse vídeo, onde estamos aguardando por você desde já. Vamos lá!